preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença, meu prazer. Tua presença, Tua presença, meu prazer. Tua presença, Tua presença, meu prazer. Presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo
o meu prazer. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Para vocês que estão conectados conosco pelo Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter, Tumblr, Telegram e outras redes sociais. Para vocês que estarão se conectando posteriormente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que vocês estarão acessando a este áudio ou a este vídeo, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua confiança, a sua esperança, a sua perseverança no Senhor Jesus, que há de combater o medo que anos e anos vem maltratando o seu coração. Por falar em medo, este é o grande propósito em orações, combatendo o medo. Muitos grandes homens na Bíblia tiveram medo. As circunstâncias da vida às vezes são assustadoras e é normal ficar com medo. Podemos ter duas reações perante o medo: deixar que nos domine ou entregar a Deus. As pessoas que se deixaram dominar pelo medo na Bíblia mostraram que não confiavam em Deus e se deixaram cair no pecado. Mas as pessoas que entregaram o medo a Deus tiveram vitória. Quando você está com medo, lembre-se, Deus é muito maior e Ele está cuidando de você. Peça coragem a Deus e confie no seu amor. Deus vai lhe ajudar a superar o medo. E hoje, no 16º dia, o projeto A Marca da Promessa traz para a leitura e meditação nesta noite o livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1. E a palavra diz: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. O Senhor é o nosso escudo, grande será a sua e a minha recompensa. Mesmo um herói da fé precisa de renovação espiritual. No livro de Gênesis, capítulo 15, tem para mim um gostinho de refrigério. É a segunda vez que o Senhor renova a promessa que fez a Abraão. Dessa vez, os termos da herança prometida a ele são ampliados. Paulatinamente, o Eterno descortina ao Pai da fé os seus propósitos soberanos. A aliança firmada com ele no término do capítulo tem uma característica que não pode passar despercebida. Apenas Deus assume a responsabilidade pelo cumprimento de sua palavra. Traduzindo isso, Deus estava lhe dizendo: vou lhe fazer o que lhe prometi, quer você coopere ou não. Como é bom receber o refrigério espiritual que as promessas divinas nos proporcionam. Vez ou outra, Deus aviva a sua palavra em nosso coração. Seja por intermédio da nossa leitura devocional da Escritura, uma exposição bíblica pregada na unção do Espírito, um aconselhamento, uma manifestação de um dom espiritual ou um simples gesto de carinho. Que você receba de Deus
um refrigério diante das circunstâncias que tem enfrentado. Deus cumprirá o que nos prometeu. Sua palavra é fiel e não volta vazia. Meu irmão, minha irmã, vamos entrar no detalhe da palavra profética que Deus nos concedeu no dia de hoje. Abrão, como até então era chamado, havia recebido uma promessa maravilhosa de Deus que fez questão de explicar ao seu amigo, da terra de Ur, tudo aquilo que ele esperava por receber. Primeira lição: Deus sempre tem o melhor para nós. Não se desespere. Espere com paciência no seu Senhor. No tempo certo, Ele mostrará que a demora era questão de estratégia. Era necessário moldar nossas vidas para podermos usufruir com maior alegria aquilo que Ele já tinha preparado para o nosso futuro. Depois dessas coisas, a Bíblia é um livro rico em detalhes. Nada do que está escrito foi colocado por acaso. Observe no texto que acabamos de ler, Deus fez questão de registrar que depois de acontecer algumas coisas na vida do seu amigo Abrão, ele envia a sua palavra a ele, mas que coisas eram essas que Abrão teve que esperar para que a palavra do Senhor se manifestasse em visão em sua vida. No capítulo anterior do texto supracitado, essas coisas que aconteciam na vida de Abrão eram guerras e, contextualizando para os nossos dias, poderíamos traduzir como as lutas e provações que somos levados a enfrentar dia a dia em nossas jornadas. Deus somente permite dias de tormenta em nossas vidas quando Ele já tem preparado um lugar de refúgio para abrigar-nos, onde podemos respirar os ares da esperança mesmo com ventos de repentinas provações. Segunda lição: em meio às guerras, não desista de lutar. Não se deixe ser vencido pelo medo. O nosso inimigo sabe as coisas grandiosas que o Senhor tem reservado para nós e fará de tudo para impedir que cheguemos ao lugar de nosso repouso. Voltando ao pai da nação de Israel, vemos como Deus sempre se lembra de suas promessas. E quando percebe que estamos por desistir, Ele aparece e nos faz relembrar tudo aquilo que nos prometeu. Porque Deus usou a visão para falar com Abrão. Porque Ele conhecia a sua estrutura humana. Muitas vezes somos levados a enxergar e a consolidar nosso futuro somente através de nossa vista, no sentido mais humano da palavra. Gosto muito de uma frase sobre a diferença entre a vista e visão, onde ele diz: o maior inimigo da visão é a própria vista do ser humano. E quando focamos somente no que vemos com os nossos olhos naturais, podemos cometer um grave erro, o de contemplarmos somente as nossas fraquezas em detrimento de nossas fortalezas. Notemos que Abrão acabara de ouvir diretamente de Deus que o mesmo Senhor seria o seu escudo, promessa mais que suficiente para deixar qualquer pessoa alegre e sentindo-se protegida. Se não bastasse, Deus avisou ao patriarca que ele mesmo seria o seu grandíssimo galardão. Escudo, proteção em todos os momentos e jornada. Grandíssimo galardão. Deus garantiu ao seu servo que ele não seria desfrutado por haver deixado sua terra e sua parentela. O mesmo Deus seria a sua herança. Terceira lição: Deus nunca falha em suas promessas, nunca defrauda aqueles que nele confiam. Sempre recompensará com bênçãos espirituais, até mesmo materiais, aqueles que pela fé aceitam o desafio de caminharem junto ao perfeito plano de sua vontade. Apenas nas duas afirmações
ser o escudo e o grandíssimo galardão, Deus estava preenchendo o anelo por segurança e bem-estar do patriarca. Se acontecesse conosco, o que mais poderíamos pedir se o próprio Senhor nos garantisse tais promessas? Poderia Abrão desejar algo mais ou duvidar do cuidado de Deus? Eu acredito que não. Porém, mesmo sendo um exemplo de fé, Abrão precisou de algumas doses de encorajamento da parte de Deus para poder sentir-se mais tranquilo. Uma das maiores dificuldades que os seres humanos enfrentam ao entrarem em contato com o sobrenatural de Deus é o de olharem para as suas limitações e não focarem suas energias, tempo, estudo, dedicação, amor, fé e devoção na soberania de Deus. Deixamos de receber muitas bênçãos pelo fato de não entendermos como funciona o reino espiritual ao qual pertencemos. Instintivamente, Abrão lança a pergunta desafiadora, enxergando somente com sua vista a Deus. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliezer? Gênesis capítulo 15, versículo 2. Que me hás de dar, pois ando sem filhos. A natureza humana versus o poder de Deus. Ainda bem que Deus não permite que nos afundemos em nossas limitações. Mesmo vendo nossa frágil estrutura humana cheia de dúvidas e errôneos conceitos, ainda assim, Ele estende sua misericórdia sobre nós e mostra que a única forma de destruir o império da dúvida é através do escudo da nossa fé. Na vida de Abrão, não foi diferente ao ver Deus, que a vista e não a visão do grande patriarca estava em partes alicerçada nessa terra e não nos céus. Faz um convite que mudaria para sempre sua história, assim como pode mudar a de todos nós, se acreditarmos que através de Jesus somos inseridos nas grandezas das promessas feitas por Deus aos filhos de Israel. Então o levou fora e disse: Olhe para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Gênesis 15, versículo 5. Quarta lição: sair da zona de conforto e romper paradigmas. Muitas vezes, o único que precisamos é sairmos e ver além do teto de nossos próprios conceitos. Olhe agora para os céus. Era como se Deus estivesse dizendo a Abrão: deixe de olhar para a sua condição, sua idade, seus problemas. Deixe de colocar a esperança somente nas pessoas. Vem para fora, Abrão. O pedido do Senhor era um desafio que segue latente em nossas vidas. Ele continua chamando pessoas de seus lugares de derrota, de impedimentos, de limitações e convidando-as a que por um minuto deixem sua cápsula do impossível, do natural e mergulharem no mundo do tudo é possível de Deus. Um lugar onde a fé catalisa efeitos de milagres, tornando o natural em sobrenatural em nossas vidas. Deus levou Abrão para fora. Na maioria das vezes, nosso milagre está nos lugares ou momentos mais improváveis aos nossos olhos. Nem sempre tocará em nossa porta na comodidade de nossas poltronas do conforto espiritual. Não seremos melhores nem mais prósperos. Sinto tristeza se o seu conceito de prosperidade baseia-se somente no dinheiro. Se não colocarmos em prática um princípio importantíssimo: a fé move a mão de Deus em nosso favor. A obediência nos aproxima de sua face e seus planos nos levam para um lugar reservado para nossa vitória. Quando Abrão olhou para os céus, ele pôde crer. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Gênesis 15, versículo 6. Quinta
e última lição: é preciso mover para crer. Uma vez crendo, nossa fé detona uma explosão de confiança em nossos corações, regando o nosso jardim de incertezas, fazendo assim florescer as flores de nossa segurança, mesmo em meio a tempos de guerra, o qual estamos vivenciando nos dias atuais. E para vocês que estão agora conectados conosco, quais são os medos, as guerras que você tem enfrentado diariamente? Reflita. É necessário aceitarmos o convite de Deus, passear com Ele em momentos em que nos chame. O patriarca poderia ter ficado no mesmo lugar, duvidando e reclamando de sua situação, mas não fez isso. Acreditou naquele que estava a lhe chamar, olhou para as estrelas e desistiu de contá-las. Eram milhares e milhares. Abundância de luz e graça colocadas no cosmos para mostrar a Ele que Deus sempre tem o melhor para aqueles que nele esperam. E eu lhe faço uma pergunta nesta noite, nesta terça-feira, dia 30 de junho, eu lhe faço uma pergunta. E para vocês que estão em outros dias, acessando, ouvindo, e você olhou para as estrelas hoje? Ah, irmão, tá de dia. À noite? Olha a noite. Olha, meu irmão, antes de encerrar, eu gostaria de reiterar, ratificar algo de suma importância para a sua vida. Você não está sozinho nesta grande batalha que você está enfrentando. A palavra diz: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Depois da batalha em que derrotou os reis, Abrão ficou preocupado e temeroso. Por isso Deus lhe deu numa visão a certeza de que ele mesmo era o escudo e o galardão de Abrão. Abrão, em resposta a essa palavra de consolo, relembrou a Deus que não tinha filhos e, portanto, nenhum herdeiro. Assim sendo, ele adotaria um dos seus servos para se tornar o seu herdeiro. São duas promessas aqui, além de várias que Deus tinha preparado. Deus rejeitou a ideia e prometeu a Abrão que este seria pai de um filho com sua esposa estéril, Sarai, e teria uma descendência inumerável. O fato incrível, e nisso está a grandeza de Abrão, é que ele teve fé em Deus, e essa fé em Deus que lhe foi imputada por justiça. Que a paz de Deus console todos os corações abatidos nesta noite, neste momento no qual você está aqui comigo, conectado, nesse 16º dia, toda a alma cansada, afligida, preocupada pelo futuro, pelas situações presentes, que o Senhor fortaleça todos aqueles que estão desanimados em suas tendas de impossibilidades e que possam olhar para os céus e ver a glória de Deus sendo derramada sobre suas vidas. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações, estamos aqui, Pai, reunidos em sua santa presença. Sabemos que o Senhor reafirmou a Abraão, que está lá descrito no grande livro da vida, a aliança, a promessa e o cumprimento. Meu Pai, que nesta noite, que neste momento, o Senhor coloque a paz em nossos corações. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que o mundo prega que não há um Deus justo, que não há um Cristo verdadeiro. O mundo está totalmente enganado. Assim como na visão humana de Abraão, a possibilidade de ter filho diminuiu
e praticamente não existia, Deus foi lá e realizou o impossível. Não tenha medo, tenha fé. Creia que Deus, neste exato momento, está revertendo a sua dor em um grande milagre para cumprimento na sua vida e para as vidas que estão ao seu derredor. Louvamos e agradecemos ao seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.